Bom, pessoal, então, agora partindo para a semana 6 do PET 4, é a última semana, hoje a gente vai falar sobre os cones. Bom, o que seria um cone? Considerando um plano alfa e um círculo qualquer contido nesse plano, e um ponto V que não pertence a esse plano, chamamos de cone o sólido geométrico obtido pela união de todos os segmentos de reta que possuem uma extremidade no círculo e outra no ponto V. Então, se a gente pegar todos os pontos dessa circunferência, e ligar a cada ponto desse aqui no V, a gente vai obter segmentos de reta que unindo todos eles vão formar o nosso cone. Então, o cone ele tem vários elementos, centro, raio, base, geratriz, eixo e altura. Bom, o centro que a gente vai considerar é o centro do círculo mesmo, como a gente já está acostumado. O raio também vai ser o raio do círculo, como a gente já tem costume, que é a medida do centro até qualquer ponto da circunferência. A base desse cone vai ser justamente esse círculo. A geratriz de um cone é sempre o segmento que tem uma extremidade na circunferência e outra extremidade no vértice. Então, esses segmentos a gente chama de geratriz. O eixo desse cone seria essa reta aqui, traçada de vermelho, que passa tanto pelo centro da circunferência quanto pelo vértice. Tá? A altura vai ser a distância entre o plano da base, que é o círculo, e o plano que contém o vértice. Então, é essa medida aqui, Tá de Hzinho aqui. Bom, a geratriz a gente consegue obter uma relação entre ela, a altura e o raio, porque aqui, se vocês observarem, a gente tem um triângulo retângulo. Então, a gente aplicando o teorema de Pitágoras, a gente obtém que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, que no caso a geratriz é a nossa hipotenusa do triângulo retângulo. Cones retos e oblíquos. Um cone é reto quando o seu eixo forma um ângulo reto com o plano de sua base. O eixo, só relembrando, é essa reta aqui traçada de vermelho, que passa tanto pelo centro do círculo quanto pelo vértice V. Então, se a gente traçar aqui o eixo, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o plano da base. E aqui, se a gente traçar, pegar o centro do círculo e traçar a reta que vai até V, a gente não obtém uma reta que forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Então, essa seria a diferença entre um cone reto e um cone oblíquo. Área superficial de um cilindro reto. Aqui é de um cone reto, tá, pessoal? Desculpa. Então, a área superficial do cone, a gente teria que abrir esse cone para estar calculando a área total, que seria a área da base mais a área lateral. A área da base, a gente sabe que a gente tem um círculo, então a área seria πr ao quadrado. E a área dessa parte aqui de cima, ela é dada por π vezes r vezes a geratriz. Então, a área total, superficial desse cone seria πr ao quadrado mais πrg. Também, se vocês quiserem, colocar o r em evidência, a gente vai ter uma área total dada por πr vezes g mais r. O volume desse cone, ele vai ser dado, então, pela área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Então, o volume desse cone vai ser πr ao quadrado vezes h, dividido por 3. Aqui a gente tem um exemplo pedindo para calcular o volume e a área total superficial desse cone, E ele deu aqui para a gente as medidas do raio e da altura. Bom, para a gente calcular o volume e a área total superficial, a gente precisa da medida do raio, da altura e também da geratriz, Então, que primeiro a gente tem que achar a medida da geratriz, porque ele só deu a medida do raio e da altura, Então, fazendo a substituição lá naquela regrinha que a gente aprendeu, que a gente tem um triângulo retângulo no cone. Então, a geratriz ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado, porém, a gente já tem a medida da altura e do raio. Então, é só fazer a substituição, que a gente vai achar a medida da geratriz 21,54 centímetros, e substituir nas formulinhas da área superficial e volume para a gente achar o que o exercício pediu.